Vem comigo. Agora à tarde, no final da tarde de hoje, né? O corpo da turista que morreu, desabamento ontem na igreja, o corpo foi liberado, o corpo da Júlia. Ele deve ser enterrado no Paraná. Vocês estão vendo ali, ó, a senhora, a mãe, o pai, me parece que uma irmã ou prima está resolvendo os trâmites aí em relação a como vai resolver, né? A levar o corpo, liberação do corpo. Gente, os pais, olha a foto da Júlia, os pais aparentemente dopados. O que vai acontecer, eu não sei. Tentamos conversar, respeitamos o momento, porque imagina, né? O pai e uma mãe, a imprensa apertando logo depois que eles reconhecem o corpo da filha. Não, a gente tem respeito, eles não quiseram falar, nós respeitamos, a própria delegada pediu, uma representante do Corpo de Bombeiros também estava acompanhando, um psicólogo também. Vamos ouvir o que disse a doutora Camila e depois a gente tentou conversar com a família, veja aí. Hoje, logo pela manhã, a gente recebeu a informação que a amiga dela tinha recebido alta do hospital. Então fomos lá, pegamos ela, levamos para a delegacia, realizamos a oitiva dela. Ela explicou como foi a dinâmica no local, porque ela estava justamente sentada do lado da Júlia no momento. Ela disse que elas tinham acabado de sentar no banco da igreja, estavam admirando o teto, quando de repente ouviram um barulho muito grande. Como ela estava na ponta da cadeira, ela conseguiu sair correndo e Júlia ficou para trás. Ela também foi soterrada pelos escombros, mas ela caiu de bruços, então a cabeça, enfim, de alguma forma ficou mais protegida. E quando ela saiu de lá, começou a gritar por Júlia e não encontrou, e foi tudo o que aconteceu. A família de Júlia chegou aqui em Salvador, desde na hora do almoço, mais ou menos. Foram direto para a Delegacia de Proteção ao Turista, para a Deltur. Foi feita a entrega dos bens de Júlia para eles. Celular, cartões, alguns objetos que estavam lá com ela, assim como a mala que estava com os amigos no Airbnb que eles estavam hospedados. A gente agora está aqui no Departamento de Polícia Técnica para ver a questão da liberação do corpo, translado e tudo mais. Ela vai ser sepultada em Londrina, Paraná, que é a cidade da família dos pais dela. A investigação está com a Delegacia de Proteção ao Turista agora, nesse momento, mas o que é que está acontecendo? A igreja de São Francisco é um patrimônio tombado pelo governo federal e tem a UIFAM como autarquia responsável. Então, a Polícia Federal está analisando se há interesse da União e estamos compartilhando todas as informações necessárias. Olha, exatamente nesse momento aqui, os familiares da jovem Júlia, eles estão sendo acompanhados por peritos, bem como a delegada do caso, a doutora Camila, equipes do Corpo de Bombeiros. A gente vai tentar conversar com os pais da jovem exatamente neste momento. A gente observa todo o aparato da Polícia Civil em relação ao caso. A gente vai tentar conversar aqui com os familiares. Boa tarde, boa licença. O que vocês têm a dizer sobre esse momento, claro? Não, obrigado. Não querem falar com a imprensa sobre o caso? Está sendo para vocês esse momento. Olha, reviravolta. Cadê Lícia Fontinelli? Eu quero conversar com Lícia porque, por se tratar de um imóvel tombado, a investigação de morte, Lícia, da turista, vai ser muito complexa. Boa noite, amiga, é contigo. Exatamente, Murilo, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Aratuá agora. Olha, a Polícia Civil, né, já trouxe essa informação, 2 oitivas já foram feitas aí como parte dessa investigação, mas a partir da próxima semana a Polícia Federal também entra no caso, né? Ela vai ter acesso a esses depoimentos, vai ter acesso também a documentos compartilhados, laudos periciais, tudo que vai ser compartilhado pela Polícia Civil, né, para que a Polícia Federal então entre
entre no caso, porque como a igreja, né, é um patrimônio que foi tombado pelo Infam, então cabe também essa investigação à Polícia Federal. Então, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil, a partir de agora, trabalham em conjunto. A partir da próxima semana, então, todos esses laudos, nessas oitivas, tudo que já foi feito até agora pela Polícia Civil vai ser passado para que a Polícia Federal também entre nessa investigação, viu, Murilo? Durante a tarde, a gente esteve aqui acompanhando uma comitiva formada pela ministra, né, da Cultura, Margarete Menezes, pelo presidente do Ifam, Leandro Grassi, estiveram aqui na igreja, né, justamente para acompanhar os desdobramentos dessa tragédia. Inclusive, a ministra anunciou, né, que vai daqui para frente se dedicar, né, vai fazer tudo que for possível, que tiver ao alcance, para que a igreja seja restaurada o quanto antes, né, para que esse patrimônio seja recuperado. Lamentou profundamente a morte de Júlia, se solidarizou, né, com os freis que são responsáveis aqui pela igreja, se solidarizou com a família de Júlia, assim como os amigos também. E o presidente do Infam também falou que a partir da próxima semana já vão começar as contratações emergenciais, viu? Para que essa restauração também inicie o quanto antes, né? A gente, inclusive, chegou a questionar, né, sobre o documento que foi enviado pelo Frei aqui, que é responsável, guardião, que era responsável aqui pela igreja, alertando sobre essa situação, né, esse impacto que a igreja vinha sofrendo, esses danos estruturais. E o presidente do Infam informou que não havia nenhuma informação sobre situação de emergência, por isso a vistoria estava agendada para acontecer hoje, viu, Murilo? Infelizmente, um dia depois da tragédia, né? E aí a gente acaba perdendo essa turista de São Paulo, Giulia Rigueto, de 26 anos, que deve ser sepultada no próximo sábado, lá em Londrina, Paraná. Volto com você, Murilo. Lícia, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, porque é a versão, mas assim, a gente tem que chamar a atenção, porque ontem você já fez uma matéria em 2023 chamando a atenção para o caso. Assim, não era o forro do teto, mas era uma parte da estrutura. Então, assim, será que fizeram a manutenção do ponto onde você falou na matéria? Por que não observaram? Porque fotos estão circulando nas redes sociais mostrando as rachaduras do teto. Já era sabido que existiam as rachaduras. Nada foi feito. Inclusive, Lícia, deixa eu aproveitar a oportunidade. Me parece, Lícia, que o Pelourinho está de luto. Quinta-feira, esta parte aí estaria cheia de turistas perto da Deltour, com barracas, não, eu digo mesas, cadeiras. Se a gente puder mostrar aí, o movimento do Pelourinho também foi abalado completamente, claro, diante da tragédia. Exatamente, Murilo. Olha, esse palco aqui, inclusive, que fica bem no centro, aqui próximo à igreja de São Francisco, próximo à catedral, que é um ponto onde as pessoas costumam frequentar bastante, aproveitar, porque sempre tem alguma atração aqui. Está sem nenhuma apresentação hoje, né? Nenhuma banda, ninguém veio se apresentar aqui hoje, já como solidariedade, né? À família, aos amigos também de Júlia e das outras pessoas que acabaram feridas, né? Infelizmente, nessa tragédia, durante esse desabamento aqui de parte do teto da igreja São Francisco. As pessoas ainda vêm, viu, Murilo, por curiosidade, muita gente para aqui na frente da igreja, faz foto, quer entender mais o que aconteceu, né? As pessoas ficam preocupadas com tudo isso que aconteceu nos últimos dias. E, Murilo, o que você falou, né, em relação a questão estrutural, né, da igreja, isso já era assim algo que muita gente, inclusive, falava, né? As pessoas alertavam, olha, tem rachadura ali, olha a situação. Os guias turísticos, né, que trabalham com as visitas aqui na igreja, nos outros pontos aqui do Pelourinho, sempre chamavam a atenção em relação à estrutura aqui da igreja de Ouro, né, como é conhecido, bastante conhecida aqui no centro histórico. Chamavam a atenção em relação a isso, mas como o Frei mais cedo conversou com a gente, né, eles perceberam isso nos últimos dias, perceberam essa estrutura rachada lá no teto, chamou a atenção, mas
eles não tinham como acompanhar, porque, segundo ele, o teto fica muito longe, então a visibilidade não é tão grande. E isso talvez tenha dificultado para que eles até tivessem percebido essa rachadura antes e tivessem acionado também antes o IPHAN, viu, Murilo? Infelizmente, essa tragédia aconteceu. E essa jovem de apenas 26 anos foi a vítima, né? Não resistiu e acabou morrendo. Volto com você. Isso, Lícia. Muito obrigado com as imagens de Davi Mello, pelo depoimento aí da amiga, né? Como disse Lícia, como disse a delegada, foi tão rápido que não deu tempo dela sair de onde ela estava sentada para se deslocar e evitar que os escombros, o forro, né, caísse em cima dela.